Senhor Jesus, é com muita alegria mais uma vez receber esse privilégio da parte do Senhor de estar aí juntamente com você, com o nosso objetivo de estar cultuando o nome do Senhor em mais uma oportunidade, né? Um culto que nós denominamos culto Vida em Cristo. A você que é presente conosco, nós desejamos as bênçãos do Senhor, que as bênçãos continuem presentes aí na sua vida, na sua família e nos seus projetos de vida. Onde quer que você estiver, né? Aqui na nossa cidade, fora da nossa cidade, ou do estado, ou fora do nosso país, aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa ser presente e te alcançando com todas as sortes de bênçãos. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, o livro é Salmo capítulo de número 119, Salmo capítulo de número 119, apenas o versículo de número 112, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí com o nosso entendimento, né? Para que nós possamos aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, um dia você teve de tomar uma decisão. Por quê? Porque decisão ela faz parte de nossa vida. Ao longo de nossa história, nós tomamos muitas decisões. Ao longo de um dia, algumas decisões nós tomamos, coisas simples, bem como decisões importantes. São fatos que é tão presente na nossa vida, as decisões são tão presentes que às vezes nós estamos tomando elas sem nem perceber que nós estamos aí fazendo uma escolha essa que em muitos casos vai mudar por completo o curso de nossa vida. Então elas são presentes. Então, quando nós paramos para analisar, nós vamos entender que as decisões, independente de se é uma coisa simples ou se é uma coisa mais séria, mas elas vão fazer parte de nossa vida. E conforme nós falamos, existem decisões que, a partir do momento que nós tomamos, o restante da nossa vida vai mudar por completo, reflexo daquilo que foi decidido. E isso é muito sério. As decisões elas têm que ser levadas a sério. Por quê? Porque decisões traz para nós as consequências, decisões traz para nós retorno. Então que as nossas decisões sejam decisões acertadas, né? Para que nós possamos ter bom retorno aí daquilo que nós decidimos. Estou falando isso, querido, por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler, o salmista, ele vai dizer aqui no Salmo de número 119, apenas no versículo de número 12, ele vai fazer uma declaração acerca de uma decisão também tomada por ele. Só que diferente do dia a dia, diferente daquilo que nós temos o costume, né, de fazer parte aí daquela série de decisões ao longo de um dia, de um mês, de um ano, de nossa história, ele vai tomar uma decisão aqui que aponta para a eternidade. É uma decisão diferente daquela de você abrir seu guarda-roupa e falar assim, né? Qual roupa dessas que eu vou vestir hoje? Ou qual vai ser o cardápio da refeição para casa hoje, né? Coisa desse tipo assim, coisa corriqueira, coisa do dia a dia, não, muito pelo contrário. A decisão aqui do salmista, a palavra do Senhor vai dizer que ele faz uma decisão, que ele tem o retorno desta decisão aqui nesta terra, e a palavra do Senhor nos garante que uma decisão dessa nos aponta para a eternidade em Cristo Jesus. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer assim, né? Dispus o meu coração cumprir os teus decretos até o fim. Queridos, quando nós começamos a analisar as palavras desse homem aqui, nós vamos ver que obedecer a Deus, firmar neste posicionamento, também é uma decisão
que, diga-se de passagem, que é uma decisão de todas que você venha tomar ao longo da sua história, a mais importante da sua vida. Por quê? Porque todas as decisões que nós tomamos aqui nesta terra, de coisas referentes à nossa vida aqui nesta terra, elas se encerrarão também aqui nesta terra, né? Se você optou por constituir uma família ou não constituir uma família, se você decidiu em exercer uma profissão X, se você optou e decidiu conquistar uma casa própria ou não, querido, são decisões importantes que nós temos de tomar, mas que elas são todas voltadas para nós aqui em um curto período de tempo. Família é por curto período de tempo. Bens também é por um curto período de tempo. Saúde física também é por um curto período de tempo. Amizades, por mais sadias que elas sejam, também é por um curto período de tempo, e esse curto período de tempo vai se chamar a nossa vida aqui nesta terra, que a palavra do Senhor classifica como sendo um vapor, uma sombra andante, ou seja, é algo passageiro, é algo que existe hoje, mas cada dia que nós passamos, estamos mais perto do nosso fim, da nossa existência aqui nesta terra, de estarmos presentes aqui nesta terra. Então, por isso que nós falamos que de todas as decisões que nós tomamos, a de seguir ao Senhor, a de obedecer os preceitos do Senhor, conforme é a declaração do salmista aqui, é a mais importante. Por quê? Porque ela se refere a questões aqui do nosso dia a dia, ela tem retorno para a nossa vida aqui e ela reflete na eternidade. Não existe uma outra decisão da sua vida que vai refletir na eternidade, querido, com tanta propriedade do que as questões espirituais. E quando nós paramos para nós analisar essa questão, a gente vai ver que nós nos preocupamos e nós investimos e nós buscamos da melhor maneira possível fazer a escolha acertada, tomar a decisão acertada. Por quê? Porque nós não queremos ter prejuízos, porque nós não queremos ficar decepcionados, porque nós não queremos cair no arrependimento. E as más decisões, elas trazem isso para nós. E por isso que nós investimos, pensamos, buscamos, analisamos, nos aconselhamos, cercamos com todos os cuidados para nós fazer a boa escolha, tomar a decisão certa. Mas nós nos esquecemos que nós somos passageiros. E conforme é a nossa pregação, a essência da nossa pregação, nós somos eternos. Independente se é com Cristo ou sem Cristo, nós somos eternos. E assim como nós temos as preocupações com as boas decisões aqui nesta terra, também nas questões espirituais não pode ser diferente. Aqui a palavra do Senhor não está desmerecendo as suas decisões, as suas grandes decisões como família, como saúde, como propriedades. O Senhor não está desmerecendo isso. Aqui a palavra do Senhor está colocando para mim e para você também a importância das questões espirituais. Por quê? Porque quando fecharmos os nossos olhos para esta terra, quando descermos uma sepultura, começa-se uma eternidade, conforme diz a palavra do Senhor. E esta eternidade, eu não posso chegar nesta eternidade de qualquer maneira.
Decisões têm que ser feitas aqui, enquanto eu posso, e o tempo de decisão para uma eternidade é aqui, é o tempo que o Senhor me proporcionou para elas, é aqui. Então, o que eu aprendo com esta reflexão? Eu aprendo que há uma necessidade urgente de nós nos posicionarmos com relação à segurança de nossa alma. E foi o que o salmista ele fez aqui, e a sua declaração tem versão, eu acho interessante, tem versão que vai dizer que ele inclinou o coração dele para ser fiel aos estatutos do Senhor, aos preceitos do Senhor, à palavra do Senhor. O que ele está falando aqui em outras palavras, ele está dizendo assim, para uma compreensão melhor, decidir ser um obediente à palavra do Senhor. O que ele está falando aqui é isso. Tomei uma decisão em ser um obediente à palavra do Senhor. Ou seja, viver sob a orientação da palavra do Senhor. Viver sob o direcionamento da palavra do Senhor. Queridos, e como nós demoramos para entender esta necessidade? Demoramos tanto para entender esta realidade, demoramos tanto para guardar ela em nosso coração, que a maioria não vai conseguir. A maioria não vai conseguir ter esse entendimento. E a palavra do Senhor vai nos dizer que por falta desse entendimento, muitos chegarão em uma eternidade sem Cristo. Por quê? Porque não deram crédito a essa importância. Porque não deram crédito a esta palavra. Porque não deram crédito à palavra de Deus. Porque acharam que isso era uma historinha e ignoraram que isto é uma realidade de todos nós. Você acreditando ou não, isto é uma realidade. Estamos, queridos, caminhando para o fim de nossa vida. E isto aí é um fato que todos nós já temos o nosso dia decretado. Todos os tempos de nossa história estão contados na mão de Deus. Então nós devemos ter esta cautela em poder tomar essa grande decisão. E a grande decisão é obedecer a palavra do Senhor, conforme o salmista declara aqui. Coloquei meu coração disposto a te obedecer. Em outra versão, inclinei o meu coração a obedecer os teus preceitos. É interessante que ele fala aqui, Áurea, não é por um determinado tempo, não. A escolha que ele faz, o posicionamento que ele toma é até o fim. Ou seja, Senhor, coloquei em meu coração o desejo de te servir, de obedecer a tua palavra, de obedecer a tua lei, de obedecer a tua direção até o fim da minha vida. Glória a Deus. Querido, você não tem noção de quanto que isso é importante para você. De quanto que isso é importante para nós. De quanto que isso é importante para cada ser humano, independente de quem é você, se você tem recurso ou não, independente de se você, quem quer que você seja nessa terra e o que quer que você tenha nessa terra, independente disso, querido, a salvação, a necessidade da salvação, ela nos iguala. Todos nós temos esta mesma necessidade e na mesma proporção. E salvação é algo que a tua inteligência não pode te dar. O teu recurso financeiro não pode te dar. O teu diploma não pode te dar. O teu nome não pode te dar. A tua fama não pode te dar. É somente pela obediência à palavra de Deus. Por quê? Porque só obedece quem reconhece, só obedece quem aceita, só obedece quem se relaciona com Ele. Só obedece quem o tem em seu coração.
Falar de obedecer a palavra é falar que já estabeleceu um relacionamento com Deus. É o caso deste homem aqui, que é o exemplo para nós nesse momento de reflexão. E para a gente finalizar esta reflexão, se você falar assim, mas qual que é o benefício que eu tenho de tomar essa mesma decisão que esse salmista tomou? Pois bem, eu vou te responder à luz da palavra do Senhor. Nós poderíamos falar muitos grandes benefícios, mas vamos ficar só com 2 para a gente fechar aqui a nossa reflexão. Primeira coisa, você teria a aprovação do Senhor. Porque todos aqueles que decidem ser fiel ao Senhor, obedecendo os seus preceitos, tem a aprovação de Deus. Queridos, e você não tem noção do peso que é ter a aprovação de Deus. Falar de aprovação de Deus é falar que Ele te escolheu. É falar que Ele te reconhece. É falar que Ele te aguarda. É falar que os olhos dele estão sobre a sua vida, cuidando de você. Somente quem tem esse posicionamento tem a aprovação de Deus. E a palavra do Senhor no Salmo capítulo de número 101, versículo de número 6, a Bíblia vai falar que os meus olhos aprovam os fiéis desta terra. É promessa, querido. É promessa. Mas para que nós venhamos ser um aprovado por Deus, é necessário que nós sejamos fiéis, em obediência a Deus. Aqui é condição, querido. Aqui tem condição. Muitas vezes nós nos preocupamos em ser aprovado por tantas pessoas. Pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelo patrão, pelos amigos, por onde quer que você passa, você quer deixar boa impressão. Mas você não se preocupa que isso também é importante nas questões espirituais. O Senhor também quer te aprovar. E o critério para você ser um aprovado por Deus é a fidelidade à sua palavra. E o segundo grande benefício aí é a salvação. Todos quantos são fiéis e se dedicam a cumprir, a obedecer a palavra do Senhor, né? Nós temos como promessa a salvação em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Mateus, capítulo de número 24, o versículo de número 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi aquilo que o salmista propôs no seu coração. Decidi em meu coração obedecer o Senhor até o fim. O Senhor não nos quer, querido, fazendo meia caminhada. Não, querido. O Senhor nos chama para chegarmos até o fim. Por quê? Porque todos aqueles que perseveram, todos aqueles que são fiéis, ao chegar o fim da sua vida em obediência ao Senhor, herdarão a salvação. É promessa de Deus. E nós não podemos ignorar essa promessa. A palavra do Senhor vai falar assim: para onde nós iremos? Para quem nós buscaremos? Quem nós vamos recorrer se nós negligenciarmos a salvação? Para onde? Se nós ignorarmos a única forma que nós temos de sermos salvos, nós vamos recorrer ao quê? Se não existe outra forma. Se dinheiro não compra, se boas ações não compra, se fama não compra, se influência não compra, se é somente pelo ato de aceitar, de reconhecer, de confessar e de obedecer, se nós negligenciarmos isso, querido, para quem nós iremos? Para onde nós iremos? Para quem nós recorreremos? Não temos o que fazer. É por isso que a palavra do Senhor nos chama. É por isso que a palavra do Senhor nos orienta. É por isso que a palavra do Senhor
nesta oportunidade, ela está falando para mim e para você, as nossas decisões são muito importantes sim, e elas têm que acontecer sim, decisões têm que ser tomadas na nossa vida sim, mas não se esqueça também que você tem que se decidir espiritualmente, tem decisões a fazer espiritualmente, você precisa de se decidir em ser um obediente à voz de Deus, à palavra de Deus, aos princípios, ao projeto do Senhor. E é interessante que quando a gente começa a analisar isso, a gente vai ver que a questão do obedecer à palavra do Senhor é em benefício para mim. É em benefício para mim. Tudo que o Senhor tem para você, tudo que o Senhor determina para mim e para você é em benefício nosso, querido. É para o nosso próprio bem. E quanto que isso é difícil de entrar em nossa cabeça. Quanto que isso é difícil de entrar em nosso coração. Tudo que o Senhor te pede para você fazer, te manda, te orienta, te aconselha a fazer. Ele está falando, faz, que isso é o melhor para você. E nós não podemos desprezar a vontade de Deus para a nossa vida. Porque conforme sempre expressamos aqui, na oportunidade, que a vontade de Deus para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Queridos, que você possa considerar estas palavras, que você possa reconhecer que de todas as decisões da tua vida, a única que vai te levar para uma eternidade segura e feliz é a decisão que você toma em seguir a Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele te dê este entendimento, porque esta de todas as decisões é a mais importante da sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos concede de mais um dia, de mais uma vez, ó Deus, receber da parte do Senhor mais uma porção da tua palavra. Nosso desejo é que ela possa, Senhor, trazer entendimento, Senhor, em cada coração que está nos acompanhando nesse momento e que em outra oportunidade nos acompanhará. Que a tua bênção venha a ser presente, que a tua graça venha a ser presente na vida de cada um, abençoando também, Senhor, as necessidades de cada um, as famílias de cada um, Senhor, trazendo sobre todos, Pai, as boas mãos do Senhor, cheias de bênção. Assim nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. E nesta oportunidade, mais uma vez, nós declaramos a nossa gratidão pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vejo nele pura santidade, também sei que poderá salvar a humanidade, mas me falta coragem para decidir. Que farei então, se alguém já sonhou que eu não posso pensar, entrar numa questão e assim condenar um homem que por certo é o Filho de Deus. Que farei então? Lavar as mãos não vai mudar este momento. Tornou mais forte ainda o meu sentimento, sabendo ser culpado como vou viver. Minha decisão pode mudar o quadro em torno de um segundo, mas deixarei pregado o Salvador do mundo, naquela rua de cruz como um ladrão morrer. É melhor dizer que Ele é o Filho de Deus do que eu condenar. Oh, meu Deus, eu sei que uma frase
levantar as mãos, viver e te adorar. Alguém como Pilatos não sabe o que fazer, mas tem no coração certeza que não pode ouvir a multidão, mas mesmo assim consente em soltar Barrabás. É melhor você olhar sua consciência e decidir agora. Por favor, não deixe a chance ir embora. Escolha Jesus e prossiga em paz. Sua decisão envolve o sacrifício de um inocente diante da plateia que está presente. Espera ansiosa em que faz consentir. Aceite só Ele, não queiras deixar para o dia final. Garanta tua coroa lá no tribunal, pois breve para o alto a igreja vai